vezes mais. Dois times trabalhando, cada um à sua forma, por um futuro melhor. Então, vamos lá, vamos por partes pra gente começar o programa. O Gabriel aí falou na reportagem aí que o Atlético tem interesse no Bernard e citou o Firmino. Gente, o Firmino foi um delírio coletivo aí que surgiu em Belo Horizonte nos últimos dias, porque, de verdade, isso aí seria um grande delírio, não só do torcedor, mas também da gestão do Atlético, né? O que prega é uma coisa totalmente diferente para os valores que passam aí pela contratação do Firmino. Mas para essa aí eu vou chamar o Thiagão, que logo quando surgiu esse burburinho sobre Firmino, o Thiago fez questão de buscar suas fontes, são fontes que a gente confia bastante. Thiago, como que surgiu essa história e o que você apurou disso? Então, Eltinho, logo que foi publicado que o Firmino deveria deixar o Al-Ahly da Arábia Saudita e poderia voltar ao futebol brasileiro, eu fui atrás de pessoas do Atlético para entender se poderia o Galo fazer algum tipo de contato pelo jogador. Naquela ocasião, o que me passaram foi: o Atlético jamais discutiu esse nome internamente e tampouco, obviamente, fez contato pela contratação do atleta. E aí, ontem, essa história veio à tona de novo, com o Firmino, com algumas pessoas dizendo que o Atlético, inclusive, teria enviado algumas propostas, que contaria com alguns patrocinadores para contratar esse jogador. E aí, fiz a mesma pergunta, inclusive mandei essa história para a mesma fonte. Ele me disse que não tinha o menor cabimento, porque o Atlético não fez nenhum tipo de contato com o Firmino, porque entende que é um jogador muito caro. Conversei com pessoas próximas ao Firmino. Essas pessoas dizem que o Firmino quer seguir no exterior e, além de ter a intenção de seguir no exterior, o Firmino, nesse momento, ele não cogita uma volta ao Brasil por causa da questão financeira também. O Firmino recebe muito dinheiro na Arábia Saudita, um dos maiores contratos do futebol mundial. E para o jogador, não é visto como algo interessante nesse momento voltar ao Brasil. Isso inclui, obviamente, o Galo. Ô Andrezão, sopra para mim aqui novamente o valor que o Firmino ganha por dia. Tá percebendo esse sorrisinho aqui? É que eu sonhei em ganhar só uma vez o que ele ganha por dia. 333 mil reais por dia. Esse é o salário 10 dias você para de trabalhar. do digníssimo Firminito. 10 dias e você para de trabalhar. Nossa, 10 dias. Ô, meu amigo, como as ideias hoje que eu tenho, acho que não dá nem isso. 9 milhões de reais por mês. Aproximadamente o dólar já fez Entre uma 9 conta e 10. rápida aqui, entre 9 e 10 milhões É o salário do Oscar. por mês. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, Por mês. quando o Oscar estava para voltar para o Brasil, muitos falaram em Atlético, Flamengo, Palmeiras, até teve uma negociação de fato com o Flamengo, e o que pegava era o salário. O Flamengo queria que os chineses pagassem um percentual do salário do Oscar, para que ele voltasse ao Brasil e jogasse pelo Flamengo. E naquela ocasião, o Oscar não abriu mão desse salário. Ele não quis abrir mão do salário, os chineses não quiseram pagar uma parte do salário do jogador, o Flamengo tinha um teto, tem um teto, até 2 milhões de reais acho que o Flamengo pagaria tranquilamente, e aí não acertou por causa disso. Gente, estamos falando de um jogador que não aceitou receber 2 milhões de reais. Por quê? Porque ele ganhava 10. A distância é muito grande. Exatamente, é um absurdo. Então, assim, isso eu entendo que só é uma opinião minha. Eu acho que levantar esse tipo de situação só quebra tudo que está sendo feito pelo clube e também uma outra coisa, gera uma falsa expectativa no torcedor para que fique assim: caramba, você está tentando buscar um jogador igual o Firmino é porque tem dinheiro. Gente, não tem dinheiro, não tem. Torcedor do Atlético, entenda, coloque o pezinho no chão, que o que o Rodrigo Caetano acabou de fazer na negociação do Scarpa é de ser aplaudido de pé, porque foi uma negociação muito difícil e que ainda conseguiu parcelar. Então, o Atlético não tem dinheiro para fazer loucuras. Não existe. Não tem. Então, coloque o pezinho no chão para as coisas funcionarem, para pegar lá na frente e conquistar algo. Então, lembre mais uma vez, a continuidade do Rodrigo Caetano, a contratação do Gustavo Scarpa é de se louvar, porque foi algo muito difícil.
E dificilmente, cara, eu acho que é impossível, já vou colocar assim, mesmo com a participação de inúmeros patrocinadores, buscar uma contratação igual do Firmino. Então, coloque uma pedrinha nisso e pense para frente, pense para o que você tem hoje. Brenão, eu preciso te ouvir, por favor, aí sobre essa questão desse delírio coletivo que rolou aí nas últimas horas sobre Firmino no Atlético. Boa tarde, Elton, Thiagos, o Dolabella aí, a turma de casa. Cara, hoje o Atlético ele trabalha com uma situação chamada disciplina orçamentária. Existe um orçamento para o Atlético, 40 milhões para contratar nessa temporada. O Atlético fez uma jogada de muita expertise do Rodrigo em cima do Scarpa, mas parcelou e uma parcela vai entrar nessa temporada. Está dentro do que é o planejado. Você imaginar no Firmino, a gente está falando aqui do salário, mas ele tem contrato ainda de 2 anos com o clube lá. Você tem que fazer um acordo com o clube e tem que despendir um dinheiro para poder também trazê-lo. E aí, qual seria esse valor? Esse também é um ponto. Ele vai chegar aqui com um salário desse, como é que seria perante o grupo cujo maior salário é o do Hulk? E que é quase 10 vezes menor do que o dele, né? Então, se você juntar todas essas peças, cara, isso não encaixa, principalmente com a ideologia da SAF do Atlético, que está buscando o quê? Jogadores mais novos, jogadores que possam passar por aqui e você, mais pra frente, ganhar dinheiro com um retorno, com uma venda desses próprios jogadores. O Atlético hoje é uma empresa que visa lucro, né? O próprio Menin passou o vídeo dele aí, ele falando sobre superávit para poder gerar receita para pagar as dívidas do Atlético em torno de 3 ou 4 anos. Então, é uma questão assim que o torcedor, na hora que recebe essa mensagem, ele tem que analisar um pouquinho mais amplamente toda a situação, né? Não é só avaliar, mas o Firmino quer voltar para o Brasil e o Atlético é um time grande e ele vem para cá. Ainda vou citar outra aqui. Se ele voltar para o Brasil, o primeiro clube que ele vai procurar é o Corinthians, porque ele é corintiano. E já disse que quer jogar aqui. Então são várias situações que não encaixam. E só para fechar, o Atlético veio até os jornalistas para poder desmentir isso. Aí muitos torcedores falam assim: desmentiu, amanhã ele aparece aqui. Não, não é isso. Essa não. Não é isso. A questão é parar de criar uma expectativa, porque daqui a pouco o Firmino não vai vir, aí o torcedor vai vir, aí vem outro jogador, o torcedor fala assim: sonhei com o Firmino, acordei com o Zezinho. Mas o Atlético nunca falou em Firmino. Eu acho que o Firmino, se viesse pro Brasil, qualquer time que ele viesse, ele seria o principal jogador do país. Certamente. Eu gosto muito do Firmino. Mas eu acho que é um nível... eu entendo, mas assim... É que não fala em Olha, o Campeonato Brasileiro tem grandes jogadores hoje. Cara, é um jogador de seleção brasileira, um jogador de Liverpool. Exato. É porque assim... Ele foi protagonista em um grande time do Exato. Ponto. Com a saída do Suárez do Brasil, se algum time quisesse ou conseguisse convencer o Firmino, eu acho que ele seria, sem dúvida, o melhor jogador do país. E assim, eu entendo o seu ceticismo em relação a isso. Não, eu fiz um comentário sobre tudo, sobre a questão dos valores e tal. Concordo, mas é porque pra mim ele joga bola demais, cara. Ok, mas não cabe. Ele não cabe. Não cabe por de grana, assim, não cabe. E ele também não quer voltar. Então uma loucura, assim, um delírio coletivo que... Eu nem tô fomentando isso no Atlético, o torcedor esqueça o Firmino no Atlético. Falo no Brasil mesmo, ele seria para mim o principal jogador do país se acontecesse. Ok. A mesma coisa que eu sei vários. O Salah também. Não, mas ele não tá nesse nível. Ele não tá nesse nível. Mas aí tá até na prateleira acima. Mas ele não tá nesse nível. Tem vários extraterrestres. Ele não tá nesse nível, ele tá um pouco abaixo deles aí. Ele tá abaixo deles. Um pouco, um tanto, né? Mas assim, é aquele negócio que não cabe nem a discussão. De verdade, eu acho que já pra gente pôr um ponto final pra gente seguir o programa. Val, você quer falar a respeito desse delírio coletivo ou você passa a vez? Elton, assim, boa tarde. De Neno. Não, eu não considero, eu não chego a considerar um delírio coletivo. É bom lembrar que até bem pouco tempo a própria direção do Atlético falava a respeito de pelo menos umas 3 ou 4 Hulks na equipe. Claro que de lá pra cá esse discurso mudou, o Atlético se readequou com relação principalmente à sua situação econômica e o que tem se falado é realmente de um time. Hoje o Atlético tem um time fortíssimo, para mim com capacidade plena de brigar, não digo de igual para igual, mas dentro das 4 linhas mostrou que pode brigar tanto com o Flamengo quanto também com o Palmeiras, e a readequação desde que realmente foi implementada a SAF. Eu não sei, com sinceridade, não estou falando para o torcedor do Atlético fomentar isso, mas no futebol
muitas transações que parecem impossíveis acabam se realizando ali na frente. Não me parece o caso do Firmino, mas pelo menos eu trato dessa forma. Ô Valucci, você falou aí a respeito de 3 ou 4 Hulks. Hoje, se a gente parar para pensar, o Atlético está bem próximo disso. Porque hoje eu acho ter o Paulinho no time um Hulk. Eu acho que é uma contratação ao nível de Hulk. É um cara que entregou a quantidade de gols que entregou na temporada passada. A entrega também de participações. Então eu coloco ele como um Hulk. Quando você contrata um Gustavo Scarpa, com a história que ele fez no Brasileiro de 2022, é quase que um Hulk. Eu acho que quando se leva o sentido de vamos buscar contratar mais 2 ou 3 ou 4 Hulks, é no sentido de jogador que tem a capacidade de definição. E hoje eu vejo no elenco do Atlético outros 2 jogadores que têm qualidade semelhante à de um grande astro, que é o caso do Paulinho e também do Scarpa, junto, aliado a ele, o Hulk. Acho que assim, se a gente pegar na leitura de assim, grandes jogadores capazes de definir jogos e tudo, dá para dizer que são mais alguns Hulks no time do Atlético. Mas quando o Menin falou isso, ele falou já com o Hulk consagrado, campeão brasileiro pelo clube, já despontando como um dos maiores jogadores até da história do clube. Então dá um peso a mais você falar uma coisa assim. Mas você não acha que a vinda do Paulinho, a temporada do Paulinho, o Paulinho ele ficou... já entregou base, o Atlético não chegou a ser campeão brasileiro. Sim, vendo agora... Mas o que o Paulinho fez, o Paulinho hoje é que parou, ficou muito próximo até em números da temporada do Hulk, então... Dá pra dizer, o Scarpa ainda vai ter que mostrar com a camisa do Atlético, mas tem um impacto muito grande, como se você estivesse trazendo realmente um grande jogador que está atuando fora. A questão nesse caso é que o Firmino sozinho representa financeiramente uns 8 Hulks. Então fica uma distância muito grande, né? Mesmo com a promessa... Só o Firmino já bateria essa promessa com sobras, né? Financeiramente dizendo. Só é importante dizer que isso ficou para trás. Eu fiz questão de trazer que foi um discurso que ficou para trás. E só um detalhe, assim, eu concordo que o Atlético hoje tem Arana, lateral esquerdo de seleção brasileira, o Paulinho fez uma grande temporada e o Scarpa, quando saiu do Brasil, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas eu ainda coloco o Hulk em um patamar diferente pelo fato do Hulk. Além de ter entregue aqui, o Hulk entregou em Portugal, na China e na Rússia. Então, do Firmino, a gente está falando de um cara que entregou na Premier League. Não, mas só um ponto, eu tô com o Valu nessa, em tudo que ele está falando. Só que eu acho que quando o Valu diz que o pessoal falava antes sobre ter 3 ou 4 Hulks, eles falavam do ponto de vista financeiro. E nenhum desses se aproxima do Hulk financeiramente. Nenhum deles ganha acima de R$1 milhão. Todos abaixo. E o Hulk ganha acima de 1 milhão. Então eu acho que quando pelo menos é o que diz o Atlético, quando o Valu traz esse discurso à tona, eu entendi que o Valu estava dizendo dessa forma. Do ponto de vista financeiro, o Atlético não tem 3 ou 4 Hulks. O Atlético tem um Hulk. E aí, talvez, uma eventual negociação com qualquer outro jogador. Não, em termos técnicos, eu concordo. Eu acho que não. Eu acho o Paulinho. Eu acho o Paulinho mesmo nível. Ele fez uma temporada parecida, mas o ano passado, quando o Paulinho... Eu também acho que o Arana é mesmo nível. É que o Arana não joga no ataque, então as pessoas não vão ter... Assim, o Arana acho que dá pra colocar na prateleira boa por ser um jogador de seleção brasileira. Ele chega bem próximo. A questão, a gente vê o Hulk da seguinte maneira. O Hulk é um cara que ele pode decidir um jogo sozinho. E eu vejo dessa maneira. Ele é um cara. Eu acho que os outros são muito bons, mas eles precisam de trabalhar em conjunto. Eu enxergo isso. Eu acho que o Paulinho... uma estrela um pouco mais... Eu acho que o Hulk ali na frente sozinho, ele decide. O Paulinho, eu acho que ele precisa de um companheiro. Ele fez isso mas ele é um cara diferenciado. Ele fez isso nos 4 cantos do mundo, Breno. Ele fez isso no Brasil, em Portugal, na China e na Rússia. O Hulk realmente, o apelido cai muito bem, é um monstro. Aqui, de acordo com o jornal Olé da Argentina, o Atlético pediu $10 milhões para negociar o atacante Pavón com o Tajeres. O Brenão, tem alguma novidade sobre isso? Você acha que pode rolar isso, essa negociação? Seria uma perda para o Atlético? Você acha que o Pavón pode render um pouco mais ainda com mais uma temporada aqui no Galo? Como você está vendo isso tudo? Eu acho que o Pavón pode render mais. Para mim, ele não fez uma boa temporada. Até agora ele me decepcionou por toda a expectativa que foi gerada.
Vamos lembrar que o Atlético esperou 6 meses até o Pavon vir para cá, né? Para se liberar lá do Boca. E eu acho que hoje, dentro do planejamento do Atlético, quando o Atlético busca mais um atacante, e aí a gente está vendo quais são esses atacantes que estão aí sendo sondados, ele espera ter o Pavon nesse grupo. Você perder um jogador como o Pavon, com o potencial que ele tem, aumenta a sua responsabilidade para buscar no mercado. E eu acho difícil, hoje, pela condição financeira. Ô, Brenão, eu vou pedir ajuda das cartas, o Andrezão vai me ajudar, mas se eu não me engano, o Pavon foi um dos principais assistentes da temporada. A reta final dele foi boa com assistências. Ele teve uma fase bem interessante. Eu acho que a reta final dele foi melhor. Ele virou banco no Atlético, né? Mas, ele é reserva do Atlético. Mas pensa bem, se o Atlético hoje está buscando um ponto ainda, considerando que é uma lacuna do elenco, se perder o Pavon vai ter que buscar 2. Agora, uma proposta de 10 milhões de dólares, eu acho que o Atlético teria que aceitar, porque realmente é um valor muito interessante. Pelo que o Pavon já mostrou até hoje. Não, a pedida do Atlético eu entendi. A pedida do Atlético é 10 milhões. Falando que se chegar uma proposta se chegar nesse 10 valor, milhões, o Atlético libera. Sim, mas o Tajeres provavelmente não vai chegar nesse valor, até porque não tem essa banca toda para poder... um carro lá com o Corinthians. Pode pegar essa grana, só que tem que saber primeiro se o Corinthians vai pagar, né? O Corinthians tem que pagar primeiro para o Tajeres ter esse dinheiro. Eu sou bem sincero, eu acho que hoje o Atlético, para poder negociar o jogador do grupo, teria que ser o Vargas, teria que ser o Patrick, sabe? Não, ele é útil. Eu acho que fora isso, mas uma boa proposta o Atlético não pode recusar. Você vai atrapalhar todo o planejamento. Eu só acho que essa proposta não vai chegar. Então, o que vocês acham que seria uma boa proposta pelo Pavon? O que o Atlético pede. Não, eu acho que aí é surreal. Eu acho que isso aí não vai chegar ninguém pagando 10 milhões de dólares. O Atlético é igual quando você tem um carro antigo. Você bota o valor que quer. Você dá um valor para não vender. Pra mim foi isso que o Atlético fez. Mas se você cometer essa loucura aqui, eu te vendo. Eu não acho que o Pavon foi tão útil quanto se falou aqui pelos meus nobres colegas em 2023. Pelo contrário. Não falamos isso. Eu falei que eu acho ele útil ao elenco. Eu até pedi, falei assim, ô André, ajuda as cartas. Ele ainda está abaixo da expectativa. Se eu não me engano, na reta final do Pavon, ele teve bons números de assistência. 68 jogos, 5 gols e 11 assistências. 11 assistências. 11 assistências é um número bom, sim. Em um ano e meio. Não, mas eu queria... Não é bom. Não, Thiago, é isso. O Dátolo, em 2014, foi 3 vezes isso. Mas o Dátolo jogou muito. Porque ele é bom de bola. Calma, só um minutinho. Thiago, o que o disse foi, Breno, calma que se eu não me engano, vamos repetir de novo, pela terceira vez, eu acho que tem gente em casa que já está te xingando. Pela terceira vez eu estou dizendo, André, tem como você pegar os números finais do Pavon, que a reta final do Pavon foi boa. Pavon, lembrando que ele sofreu com lesão e teve algumas mudanças aí durante o período, né, do ano de 2023, que acabou ele não tendo uma sequência boa. Mas eu acredito que os números da reta final do Pavon foram bons. Por isso que quando eu falo, ó, ele teve 11 assistências no total, 11 assistências no total. Não, mas 11 desde que ele chegou ao Atlético, eu tô com os números da temporada. Não, é que 11 foram na temporada. Na primeira temporada ele não deu assistência. Ele não deu assistência. Na primeira temporada ele fez um gol em 18 jogos. Na segunda temporada, 4 gols, 1 gol no Mineiro, 3 no Brasileiro e 11 assistências. As 11 assistências aconteceram. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Tem aqui 3 gols e 8 assistências. Então, 23. Mas 11 participações em gols, não? Não. Tá aqui no total, 33 jogos. Não. 2023. Mas isso quantos jogos ele fez? Ah, não, isso é no Brasileirão. No Brasileirão. São 50 jogos no ano passado. No Brasileirão. 4 gols e 11 assistências. Isso. Esses são os números do Pavon em 2023. Tá, então o número de 11 assistências, se a gente pegar friamente, é um bom número. Ou eu tô errado, Valor? Não, é um bom número. Tá, eu vou te devolver com uma pergunta. Ixi, a expectativa, você sabe o que o Chaves dizia, a expectativa do Pavon no Atlético de recuperá-lo, quantos por cento os amigos pensam que o Pavon que era esperado já rendeu no Atlético até aqui? 40%? Eu acho que você está sendo bem benevolente, com sinceridade. É? É. Um jogador que já... A expectativa era dele render mais mais do que um jogador que já pisou em alguns momentos, camisa da seleção argentina. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que até aqui o Pavon ainda não se justificou, é a minha opinião. Um jogador de 27 anos e que tem rodagem internacional. E aí a gente nem pode usar no término do seguinte do Pavon, nem dá para usar, é um jogador jovem, ele tem que passar sim por uma adaptação, mas é um jogador que já saiu da Argentina para o mercado europeu, veio para o Brasil. Eu
pensaria com carinho em uma boa proposta pelo Pavon. Mas, se respeitando a vontade do técnico Luiz Felipe Scolari, que na minha opinião algumas vezes o utilizou e deve gostar taticamente do jogador pela entrega que ele tem quando joga, taticamente vai, acompanha lateral, acompanha atacante até a linha de fundo, mas eu acho que definitivamente 2024 é um ano que o Pavon precisa se explicar com a camisa do Atlético. Eu acho que seria aquela questão, né, Breno, de a última grande oportunidade, o último grande ano para ele pegar e mostrar algo que mude até esses 40% ou até menos que o Valu pensa da entrega dele que ele já deu ao Atlético. Eu até tenho uma dúvida se o Pavon não foi prejudicado justamente pelo que o Valu falou, né? Essa questão dele ser um assistente de lateral em vários momentos, eu acho que isso pode até ter prejudicado, porque não é tanto a característica dele, nem o que se esperava. Esperava um cara mais agressivo, um cara do 1 contra 1 e tudo mais. Mas, agora ele já adaptado a esse estilo do Filipão, eu acho que 2024 é um verdadeiro vestibular para ele. Eu vou brigar com você hoje, Pode brigar, Vou brigar com você hoje, não tem jeito. Ponta tem que marcar lateral. Tem que marcar. O N Rooney marcava. A gente mostrou ontem aqui o mapa de calor do Bernard. Pô, o Bernard jogou pra caramba em 2013 no Atlético. No mapa de calor dele de 2013... o que mais tinha era voltar para marcar a lateral. Não tinha de 2013, não, aquele era de 18. Ali era 18, jogando pelo Everton. O que mais tinha era o cara voltando para marcar a lateral, cara. Não, é normal. Isso acontece com qualquer lugar do mundo. Mas a gente precisa lembrar o seguinte. Tem que exigir isso dos caras. E só para concluir, eu não acho que isso prejudique o Pavon. O que prejudica o Pavon, cara, talvez tenha sido a questão física de 2022. Ficar 6 meses sem jogar. Perfeito. Aí, se isso prejudicou o Pavon, ok. Agora, a forma de jogo do Filipão, pra mim, não é uma justificativa pro Pavon não jogar bola. E assim, me dá raiva nisso às vezes, velho. E você vai ficar com raiva de mim de novo. Cara, vem um gringo pra cá, a gente tenta passar todo tipo de pano pro cara, bicho. Pô, mas aí, talvez o estilo de jogo... Aí vem um brasileiro pra jogar assim, nunca tem o estilo de jogo. Não, mas não fulano é ruimzinho não mesmo. Não é a questão de fulano passar de bola. Então, Thiago, pô, fica uma passação de pano do cacete, eu acho que nessa aí... Tô pé da vida com vocês também. Nessa aí... Quitaram o nisso de 2024. Nessa aí a gente vai voltar a um tema que o Valu acabou de citar. Quando você tem um cara que disputou uma Copa do Mundo pela Argentina, era figura clássica ou normal dentro dos jogos da seleção argentina, você tende a criar uma expectativa maior sobre ele. Sim, eu concordo. E aí acontece mais uma vez o que já foi colocado aqui. A expectativa não se viu na realidade nos jogos com ele. É que a gente tem um pouco mais de esperança que o cara não esqueceu todo aquele futebol que ele mostrou no Boca. Mas eu acho que isso tem prazo de validade. Não, exato, por isso que eu perguntei pro Breno. É a última oportunidade. Mas tem algumas coisas aí. Primeiro que eu defendi que o Atlético venda o Pavon caso chegue uma boa proposta. Eu, inclusive, acho que é impossível chegar uma na casa de 10 milhões de dólares. Mas essa porque nem vale isso. Mas essa é o que você considera, por exemplo, a boa proposta? Não, 10 milhões é impossível de chegar. Ninguém vai nem pagar isso. Eu acho que bom pro Pavon se chegar a 6 ou 7 já tem que agradecer pra Deus. E eu já ia falar uns 5 aqui, uns 4. Se chegar nessa casa, já tem que agradecer e vender. 4 de euros, agora, 4 de dólares. Tem explicações que envolvem tática, sim. Porque o Atlético, se a gente vai falar em participações de gols, o Atlético tem 2 jogadores hoje que são responsáveis por praticamente todos. O Atlético tem Hulk e Paulinho participando de gols o tempo inteiro. Eles protagonizam o time ofensivamente. E para isso funcionar, outros jogadores precisam compensar na parte defensiva e na sustentação do time. Muitas vezes, ainda mais jogando de forma... muito no contra-ataque, né? Igual o Filipão gosta de jogar, você precisa do jogador que te desafoga lá atrás, pro Paulinho e pro Hulk receber essa bola gostosinha para poder perto da grande área fazer tabela e fazer gol. Se a torcida do Atlético quer que o Paulinho e o Hulk joguem próximos, perto da grande área, para poder fazer esse tanto de gol que eles fazem, tem que ter a galera para correr para eles. Mas e o Pavon é um dos que faz isso. Com eles? Eu não tô dizendo que isso justifica tudo, que o Pavon é excepcional pro Atlético. Mas existe uma diferença. Qual outro jogador que entra na ponta direita do Atlético hoje, quando o Hulk e Paulinho estão em campo e entregam muito mais que ele em questão de participações de gols? Não, em questão de participação de gols não, mas em questão de jogo... O Zarate joga mais bola que ele. O Zarate vai jogar mais bola que ele. Pra mim, até o Igor entrega mais do que ele. Eu também acho que o Igor não participação, mas em função de time. Em função tudo bem, de mas eu não tô discutindo isso. Tudo bem. O Igor também é um bom jogador que cumpre bem a função tática dele. O Pedrinho entrega igual a ele. Mas aí se você vai olhar para números, os números do Atlético estão concentrados em Hulk e
Paulinho. Os dois são os principais jogadores, tá concentrado ali neles. Alguém tem que fazer o serviço sujo. Aí o Thiago levantou um nome que de verdade não mostrou ainda. Eu fico me perguntando quantas vezes jogaram o Pavon, o Hulk e o Paulinho juntos pra isso justificar o Pavon ter que voltar tanto, cara. Assim, a necessidade de voltar do Pavon, pelo menos na minha cabeça... Mas tem que perguntar pro Luiz Felipe Scolari, porque ele volta. Você não assiste o jogo? Os laterais que o Atlético tem, Peraí. Então, eu me expressei mal agora. Pra isso se tornar uma justificativa pro futebolzinho que joga o Pavon. Porque, sinceramente, eu não acho que isso seja uma justificativa. Eu não acho que em momento algum isso passa por... Pô, mas o Pavon tem que voltar. Eu acho que o Pavon não consegue jogar porque aquele não rendeu. Aquele não rendeu porque o Pavon não é isso tudo ou porque o Pavon, desde que teve aquela questão de ficar 6 meses sem jogar, ficou mal fisicamente e não consegue render. Eu fico me perguntando essas coisas. Eu não acho que seja uma questão tática. Pra mim no Pavon, uma questão de bola. Eu tô falando que as coisas física. Se complementam. Não. O Pavon está devendo no Atlético. Cara, o Pavon ainda não jogou o que precisava jogar. Todos os outros... Mas todas as outras opções... esse outro lado para ser analisado. Todas as outras opções que entram no lugar dele rendem mais que ele. E rendem. O Igor rende mais que ele, o Zarate rende mais que ele. Eu acho que se for olhar os números, que é o que você está se baseando, os números dele estão melhores do que dele. Eu não estou baseando em número, eu estou baseando em bola, em função tática dentro do campo. Tá, em números, isso, a gente já trouxe os números, a gente já debateu esses números. Os números do Pavon em número de assistências é um número importante que deve ser valorizado. Esse número deve ser valorizado, pessoal. E ele tem média de minutos jogados de 59 minutos por jogo. Porque ele é muitas vezes acionado. Vindo do banco de reserva. Dos 33 jogos do Campeonato Brasileiro, ele começou 21. Então isso também aumenta um pouco a proporção dele aí nessas participações. Porque ele não joga. Peraí, dos 33 jogos no Brasileirão, ele começou jogando no Campeonato Brasileiro, ele começa jogando 21. Ele teve muitas oportunidades. 59 minutos de média no Brasileirão, em campo. Teve 21 oportunidades como titular, eu acho um número considerável. Está nos pés do Pavon as oportunidades. Acredito que o Luiz Felipe Scolari conta com ele. Mas hoje, pegando 1 ano e meio do Pavon no Atlético, o caminho que ele se encontra hoje, para mim, é de virar um Vargas 2.0. Desculpa, mas é o que eu penso exatamente a respeito desse jogador neste momento. Vargas 2.0? Vargas 2.0. Então, tô pra falar que o Vargas até teve momentos de fazer mais que o Pavon. De 2021 do Vargas. Mas o Vargas aparece já muito... fez mais do que o final de 22 do Vargas também é muito bom, tanto é que o Vargas renovação contratual. Tô querendo dizer que se ele virar um Vargas 2.0, ele tá até evoluindo nesse momento. Mas o Vargas arrebentou com a final da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense. Verdade. Tá, alguém é capaz de cravar aqui que se o Vargas não joga o que jogou o Atlético, não venceria o Atlético Paranaense? Não tô defendendo o Vargas também, não. Só tô criticando o Pavon. É que eu acho que o Atlético era muito melhor que aquele Atlético Paranaense. Sim, cara, eu não tô tirando o que o Vargas fez. Mas com Vargas, sem Vargas, ia vencer o Atlético Paranaense. Mas isso ficou marcado pra ele, Valor. Ficou marcado ainda bem pra ele. Pra ele conseguir, inclusive, a renovação. Fez com que ele ganhasse, na minha opinião, uma vida útil. Uma vida útil em meio aos torcedores do Atlético. E o 2022, a reta final que a gente sempre lembra, né? Foram 10 jogos que ele pegou ali. Foi lá, ele amassou o São Paulo. Foi muito bem. Jogou muito bem contra o São Paulo, né, no Morumbi. E ele estava substituindo o Hulk. O Hulk tinha sofrido uma lesão, não ia continuar no Campeonato Brasileiro. E o Vargas assumiu naquele momento. E foi justamente naquele período que o Atlético renova. Se tivesse esperado pelo menos a virada do ano e a chegada do Campeonato Mineiro, que ele jogou muito mal, eu lembro de um jogo do Vargas no Campeonato Mineiro contra o Atlético, se eu não me engano. Cara, o Vargas foi semifinal, né? Foi um abandono de jogador. Tiriça. Esses nomes aí que o Thiago já usou, mas enfim, se tivesse esperado 3 meses, o Atlético não teria renovado. Porque quando o Vargas vai mal também é uma coisa assim, né, assustadora. Quando ele tá mal no jogo também, até assusta, né? O Pavon, quando tá mal, o Pavon ainda corre. Ainda tem essas muletas, mas o Vargas até atrapalha. É que esse 2023 do Vargas é aquela hora que o Luan do Corinthians, que era do Corinthians, estava no Grêmio League, falava, vão querer? Nenhum dos dois quer nada. E quando o Luan te cobra, meu amigo, é porque o bicho tá pegando. É tipo o Luan te ligar, vamos querer? Deixa eu só dar um recadinho aqui.